Olá, pessoal, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, dando um passo aqui, mais um bate-papo sadio, interessantíssimo, no nosso projeto de podcast. O podcast está sendo transmitido pela rádio Tempo de Fé, web rádio, quem está pela rádio está assistindo ao vivo e também pelo aplicativo. Hoje, se eu não me engano, também pelo Instagram. O pessoal vai dar um positivo ali se vai pelo Instagram. Tá pelo Instagram também. Mas tudo pela rádio Tempo de Fé. Nos próximos programas aí vai ser tudo só pelo podcast mesmo. Hoje eu tô tranquilo, galera. Hoje eu tô muito bem acompanhado, como sempre. Mas comigo hoje o Josi vai estar, nosso diretor, lá no áudio e vídeo. Vai fazer uma falta. Quem é fã do Josi não vai estar vendo o Josi. Mas ao meu lado está o meu diretor jurídico, o doutor Marcos Sakawane. Boa noite, doutor, tudo bom? Boa noite, Cláudio, tudo jóia? É um prazer imenso estar aqui novamente. Boa noite, porque o pessoal que está assistindo agora é noite, então dá uma boa noite para todo mundo, né? E aí o pessoal vai assistir a hora que quiser, do jeito que quiser. E o doutor, mais uma vez, trouxe um convidado aqui super interessante, cheio de conteúdo, muita experiência na área jurídica. Que dele, eu só sei o nome, é Dr. Gustavo Bueno. Ele nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é um jovem de 31 anos, mas com muita experiência. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Cláudio, muito obrigado aí pela receptividade, muito obrigado, Marcos, pelo convite, é uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Eu que tenho a agradecer, ter aceito o convite. Esse pessoal que está vindo aqui nos primeiros episódios, eu falo que eu considero sócio do projeto, né? Porque está acreditando, veio, está dando a força, né? Porque é fácil vir quando a coisa é grande, né? Algo começando assim, só quem realmente é ponta firme, quem acredita. Tá certo, com certeza. E aí, doutor, como é que foi hoje? Hoje foi um dia mais tranquilo, né? Só que pelo entorno mesmo, CIOPS, nada... As batalhas hoje foram mais... Foi hoje, não teve nenhum... Não demos aula hoje, não teve nenhum tipo de didática nesse sentido, então só foi atividades mesmo do escritório, foi um dia mais tranquilo. Pô, graças a Deus, então, porque todo dia quase na vida é matar um leão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Venceu uma batalha hoje, perdeu outra batalha hoje, para ver na soma que se lá no final a gente ganha a guerra. Porque, apesar do otimismo, é mais fácil ter gente que não acredita, que quer atrapalhar na vida, isso em todos os segmentos, né? Sem dúvida. E você está lá fazendo sua parte, seu trabalho, de forma correta. E eu estava comentando em off aqui com o doutor Gustavo, que a gente às vezes agrada 1, 2, aí vem 3, 4 e é do contra. E eu falo assim, cara, olha, se você não puder ajudar, essa é a minha opinião. Se você não puder ajudar, não atrapalha. Já vai estar ajudando. Tenta se colocar no lugar da pessoa, entendeu? É tipo o cara assim, torcedor de futebol, um exemplo bom, né? O cara tá jogando seu time, perde o gol, isso é um perna de pau. Pô, cara, o cara tá lá naquele time massa que você torce, ele pode não ser um craque, mas perna de pau ele também não chega a ser, né? Eu penso assim, né? Agora, hoje eu vou te dar a missão de fazer aquelas perguntas mais técnicas, entendeu? E eu entro com aquelas perguntas do povão, da curiosidade, do linguajar do povo, da comunidade que não sabe, às vezes, os termos técnicos, entendeu? O doutor falou uma palavra dificílima da outra vez aqui, foi motivo da gente se alegrar e ele explicou. E aí eu vou te passar a bola para você começar conversando aí com seu amigo aí de muito tempo. Tipo assim, vamos saber quem é ele, né? Claro. Eu vou dar a palavra aqui para o doutor Gustavo, ilustre presidente da subseção da OAB do Riacho Fundo e Recanto das Hembras, né, uma recém-criada subseção, e ele vai ter aqui um breve comentário aí do currículo dele, da biografia dele. Isso, muito bom. Começa assim, do comecinho. Como é que você chegou a ser um advogado? Lá você veio de Campo Grande, né? Está hoje em Brasília. Conta um pouquinho da sua história até a gente chegar no doutor que você é hoje. Com certeza. Primeiramente, dar boa noite a todos os ouvintes, né? Mais uma vez, boa noite, Cláudio, boa noite, Marcos. Grato pelo convite. Meu nome é Gustavo Costa Bueno. Eu tenho 31 anos, como já bem dito pelo Cláudio. Formei na UDF em 2012. Sou radicado em Brasília desde 2002. Ou seja, vim para Brasília com 12 anos de idade. Sempre tive o sonho de
me formar em Direito e advogar. E concretizei esse sonho em dezembro de 2012, me formei em dezembro de 2012. Em março de 2013 peguei minha carteira da OAB, né? E aí comecei a compor as comissões da OAB como membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor até 2015. 2016 e 2017 eu virei secretário adjunto da Comissão de Bioética da OAB-DF. Em 2018 eu fui candidato a presidente da OAB de Samambaia. Em 2019 assumi a presidência da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB-DF, onde fiquei até julho de 2020, sendo convidado pelo presidente da OAB do Distrito Federal em julho de 2020 a virar conselheiro seccional da nossa casa. E qual é a sua especialização? Eu atuo na área civil, criminal e eleitoral. Meu escritório atua nessas 3 áreas. A gente costuma dizer, então, que você é completinho, aquele advogado. Aqui a gente brinca, viu, doutor? Não leva mal, não. Aqui a coisa é tranquila, é fazendo quando que a gente já briga há muito tempo. Mas, na verdade, é a primeira vez que eu estou vendo o doutor Gustavo. Com certeza. E aí, estive no conselho de julho de 2020 a fevereiro de 2021. Para quem não sabe, o Conselho Seccional da OAB, Cláudio, ele nada mais é do que o legislativo da OAB. Então ele é como se fosse ele é a turma recursal da OAB, julga os processos da OAB em grau de recurso, apresenta moções, projetos. Então é como se fosse o Senado ou a Câmara, entendeu? Então eu fiz parte desse colegiado com muita honra durante o período de 7 meses. Aí nesse caso o advogado ele tem que ter aquela veia política. Não é isso? Aquele que tem advogados que não, eu gosto de advogar, eu sou criminal, eu sou civil, mas essa parte de OAB eu não quero participar. Exato. Já que aquele advogado que tem a veia política, advoga e também cuida dessa parte legislativa dentro da entidade que é da advocacia, não é isso? Sem dúvida, Cláudio. Com certeza. E aí fiquei esse tempo, foi uma experiência muito boa, mas eu brinco hoje que eu não voltaria, porque não é muito meu perfil a questão do legislativo, eu gosto mais do executivo. E aí protocolei um requerimento em novembro de 2020, pedindo a criação da subseção do Riacho Fundo 1, 2 e Recanto das Emas, que nada mais é do que a representação da região administrativa da OAB na cidade, né? E no nosso caso ali, as 3 regiões administrativas, elas eram abarcadas por outras subseções. A do Recanto das Emas era abarcada por Samambaia, e o Riacho Fundo 1 e 2 era abarcado pelo Bandeirante. Para o pessoal que é de fora, que não é de Brasília, para entender, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, aqui o pessoal aprendeu que chama-se cidades satélites antigamente, mas na verdade são regiões administrativas. Porque é complexo para quem é de fora. Para a gente aqui é facinho. Mas para quem é de fora entender que o que é Distrito Federal, o que é Brasília... Não é município, né, Não é município, nós não temos prefeitos, entendeu? Então eu aconselho que vocês entrem aí, peguem os livros de história, de geografia, para entender um pouquinho melhor essa parte de cidade satélite, região administrativa. Analogicamente, a gente pode dizer que é como se fosse equiparado a uma comarca, que aí todo mundo vai entender. De uma forma técnica, é como se fosse uma comarca. Isso. Entendeu? Mas e aí, quais são os projetos atuais assim, dessa sua área de subseção de OAB? Antes de entrar nos projetos, só para concluir a criação da subseção. Aí pedimos a criação, né? E em fevereiro de 2021 agora, dia 4 de fevereiro, tomamos posse como presidente da OAB da subseção do Riacho Fundo 1, 2 e Recanto das Emas. É muito recente. Muito recente, 2 meses e meio, né? É biênio, triênio. É triênio. Então daqui a 3 anos... Não, mas aí o que acontece? Como nós não fomos eleitos, fomos nomeados, aí o mandato nosso é só até 31 de dezembro. Eu queria que fosse daqui 3 anos, né? Que seria maravilhoso. E seria lógica, né? Sim, sim. Mas a gente só completa o mandato e aí a gente tem que ter... E quem indica, doutor? Então, no caso, quando é a criação da nova subseção, quem indica é o presidente em conjunto com a sua diretoria e o conselho seccional ratifica. O presidente da OAB-DF. DF. Não é isso? Isso mesmo. Em conjunto com a diretoria. E aí, essa aprovação é ratificada pelo Conselho Pleno, que é o legislativo da OAB. Mas você vai tentar a reeleição?
Ainda não posso falar que eu sou candidato à reeleição, né? Não abriu ainda, né? Não abriu ainda, mas... Mas tem intenção, pelo menos? Sou o pré-candidato, vamos dizer assim. O que é né? interessante, gente, é que para quem não sabe, eu também perguntei isso fora do ar, é tudo pro bônus. É por amor à profissão, é para ver a coisa funcionar melhor, entendeu? É para ajudar o colega. Com certeza. É aquele pessoal que está empenhado em ver a coisa acontecer. O que eu falei há pouco, diferente de muitos que só sabem criticar, entendeu? E querer atrapalhar. Justamente, Cláudio, porque tem muitas comissões que não apenas resolvem, né, questões do dia a dia do advogado. Tem muitas comissões voltadas para a sociedade. Então, nós temos hoje na subseção do Riacho Fundo Recanto uma comissão voltada para assistência judiciária gratuita, faz atendimento pro bono. Então, tem comissões voltadas aí para o presídio, tem comissões voltadas para menores infratores. Então, a gente busca abarcar uma maior gama possível de situações para a sociedade estar o quê? Realmente amparada. Até projetos legislativos muitas vezes saem da própria OAB. Então, muitos deputados acabam encampando até ofícios, ideias mesmo iniciais da OAB e acaba virando um projeto depois. Então, o que dá a entender é o seguinte: se um morador lá da região estiver precisando de uma assistência jurídica, não tiver condições, ele procura a subseção e a subseção acolhe aquela pessoa e vê o que pode ser feito, é isso? É possível sim, a gente tem até a comissão específica com relação a isso, né? Para dar uma assistência jurídica gratuita. Lá não se cobra nada, né? Agora, Então- dá assistência. Agora, se a pessoa realmente precisa, no caso criminal, de lá ele já sai com um representante? Ou vocês indicam um escritório, por exemplo? Não, é porque como a gente tem as comissões, eu falo que as comissões elas são o pulmão da OAB. Então elas são os órgãos que apresentam as ideias da instituição. Então a gente tem uma gama de 50 comissões lá. Então, por exemplo, tem a comissão que o Dr. Marcos preside, de unidade de internação. Então qualquer problema que der na unidade de internação do Recanto das Emas, que é menor infrator, tem que ser reportado ao Dr. Marcos. Então as coisas são bem descentralizadas lá. Então, por exemplo, a questão precisou de um criminalista, Sou né? criminalista. Aí A mãe chega, meu filho foi preso, doutor. a gente não pode ir no escritório, mas a gente tem uma comissão de mutirões que vai recepcionar e pode Vai adequar indicar, o problema, vai ali resolver. esclarecer para a pessoa que não Isso. entende como chegar a ter alguém que possa defender aquele Isso. seu parente. Isso. Justamente, vai ter. Por que acontece? Nós temos um estatuto que tem que ser cumprido e até a consultoria ela é paga. Então, hoje, se um cliente vai nos procurar, nós temos que cobrar porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma tabela e nós somos obrigados Isso o senhor está falando se for procurar no seu escritório. no nosso escritório. Consultoria de advogado tem que ser pago, gente. Porque Justamente. você vai se consultar com o médico, você não paga. O advogado é a mesma coisa. Justamente. Aí, nessa comissão que nós criamos lá na subseção do Riacho Fundo Recanto, esse atendimento que seria pago é feito de forma gratuita e aí tem um encaminhamento para a pessoa procurar os órgãos competentes, mas aquele Só que a mínimo... finalidade ela é social. Por isso que a gente tem que aferir se a pessoa é hipossuficiente. Justamente. Porque se não for, não tem como atendê-la, né? É. Porque aí ela tem condição de pagar um Sim, advogado às vezes tem particular. gente que é tão miserável que eu tô entendendo plenamente Desvirtua a finalidade. da coisa. Mas aí tá a grande importância de ter as subseções, não é isso? Com certeza. É dar essa assistência. Além de... Esse desculpa, doutor, esse é o principal papel? Não, o principal papel é defender a advocacia da região, né? As prerrogativas, os direitos da advocacia da região. Ah, então é a entidade que também olha muito também o lado do profissional, Do profissional. do colega. É como, eu brinco que a OABDF é como se fosse o GDF e as subseções é como se fossem as administrações regionais de cada cidade. Agora ficou fácil de entender aqui pra mim. Eu não sei se pra vocês, mas Ou pra pra- mim ficou e- facinho. E para os outros ouvintes dos 26 estados é como se fossem as prefeituras e a OABDF fosse o governo do estado nos outros estados, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Mato Grosso do Sul, E o governador indicando para os municípios. é isso. Pronto, ficou fácil. Agora deu para entender. Doutor, faz aquela pergunta técnica que eu não sei fazer. Doutor Gustavo, vamos lá. Qual que seria a importância da OAB e da criação de uma subseção? A importância, aquela, vamos dizer, o gênese da... O porquê, né, da Isso. criação em si. É porque, querendo ou não, a advocacia ela fica subrepresentada. Por exemplo, Recanto das Emas. Nós temos um problema lá que eu vou entrar já aqui na parte técnica também. Fica à vontade. né?
nós temos um problema lá muito sério e que são um dos nossos projetos, eu já vou abarcando na pergunta e falando, que é a questão da vara civil e de família lá do Recanto das Emas. Por exemplo, se hoje eu dou entrada no inventário, tá? O problema é que uma advogada me contou. Se hoje eu dou uma entrada no inventário, na vara de família do Recanto das Emas, que é vara civil também. Normalmente, para se ter um despacho da juíza hoje, da vara do Recanto das Emas, tá se demorando cerca de 3 meses. Então é uma coisa que está prejudicando não só a comunidade, como a própria advocacia. Mas isso é culpa da juíza? Não. Isso é culpa do advogado, do tribunal, da juíza, do servidor, de todos nós. Nós formamos a parte integral da engrenagem. Então o que, que ocorre? Precisa de mais servidores, precisa de maior agilidade, mas também tem algumas coisas que dependem de nós como advogados, como representantes da advocacia. Eu, como representante da advocacia, pedi o desmembramento dessa vara para que ao invés de ser vara civil de família, ficasse a vara civil e a vara de família em separado. E sugeri que uma das varas fosse um atendimento 100% digital, que vai facilitar. Porque, desculpa, é igual a gente que estava falando, hoje é tudo área digital, né? Então, respondendo a sua pergunta, se a gente não tem uma subseção dessa, a gente fica subrepresentado, porque ela fica abarcada por outra subseção e acaba esquecendo. Por exemplo, não é criticando as outras subseções, mas Riacho Fundo 2 nunca teve um momento, um evento da OAB em si. O primeiro momento foi na posse das comissões. Então, assim, a subseção, ela traz a verdadeira representação para a advocacia. É alguém brigando pelos seus direitos na localidade. É isso. Foi fácil conseguir essa subseção? Não. Não foi, né? Eu imaginava. Não. Mais gente do contra. Mais gente do contra. Do que a favor. Mais gente fazendo inferno, né? Igual a gente agora fala. eu fico pensando assim. Era tudo centralizado em Samambaia? Não, Recanto das Emas... Não era? Então, Recanto das Emas era em Samambaia e Riacho Fundo 1 e 2 era no Bandeirante. Pois é. Aí houve a cisão. Sim, entendi. De duas subseções para haver a fusão. Mas olha só. Aí ficava muita coisa. Sim. Para uma subseção só. Desmembrando, fica mais fácil. As pessoas podem, né, alcançar os objetivos mais fáceis. Né? Você está ali na região, você está abarcando de fato o que aquela localidade tem de problemas e que precisa ser resolvido, não só pelo advogado, mas até mesmo pela coletividade. Hoje em dia, Samambaia, Recanto, são cidades boas, mas antes era periferia total, entendeu? Hoje não, já está com suas independências, tem seus fóruns, né? Delegacias. Mas para o pessoal de fora entender que era tipo periferia. Então a demanda é grande, né? Sem dúvida. De gente procurando, querendo um auxílio, uma indicação. E também, se ficasse dessa forma, eu acho que o trabalho não ficaria legal para estar ajudando os pares. Não, sem dúvida. A gente já tem uma grande dificuldade, até por conta da questão atual da pandemia. A gente já tem, vamos dizer aí, um aumento significativo de casos, um aumento de processos. Por um lado, eles dão uma celeridade, mas por outro, eles acabam tendo uma inércia. Então, tendo esse desmembramento da subseção, a gente consegue cobrar e ir pontualmente naquilo que a gente tem realmente um problema ali. De fato, por exemplo, igual o doutor muito bem pontuou, tinha uma vara que cuidava de duas situações. A vara civil já é um campo amplo e de família. Então, a partir dessa cisão, né, vamos dizer, dessa ruptura, então, com certeza, essas demandas de direito de família ou essas demandas civis vão ter uma celeridade maior e, consequentemente, vão facilitar não só o trabalho do advogado, mas da própria coletividade, que vai ser abarcado o quê? Com uma prestação jurisdicional mais rápida, uma celeridade maior e até mesmo uma resposta estatal. Doutor, deixa eu entrar aqui nesse papo de eleições. Depois a gente pode voltar, se quiser falar outra coisa. Vai ocorrer eleição em todo o Brasil? Todo o Brasil. Quando? Em novembro. Novembro. Em novembro. Nos 26 estados e no Distrito Federal. Para, no caso assim, a OAB dos estados, no caso, e a do Distrito Federal. Isso é biênio, triênio, o senhor falou? Triênio. Nesse caso, você vai também concorrer. Não falou que vai, mas no caso... Pré-candidato. Pré-candidato. Mas eu fiquei na dúvida. Olha só a minha pergunta. Por que eu estou perguntando isso? Porque você falou que
que quem indica é quem é o presidente da Não, OABDF. só para explicar, até é bom Né? esclarecer. Eu fiquei com Ficou, dúvida. ficou numa Vai que dúvida. alguém ficou também, né? Não, ele indicou agora a presidência da subseção porque é uma subseção nomeada. Mas nas eleições você vai participar como candidato e aí você terá que ser eleito. Ela foi nomeada, As- então, porque é nova. Foi criada há pouco tempo. E não está em processo eleitoral. Foi criada anterior ao processo eleitoral. No processo eleitoral, quem vota na subseção, por exemplo, nossa, vota para presidente da subseção e da seccional. Tem direito a 2 votos, que é o que a gente chama no sistema da OAB de voto qualificado. Já quem vota no plano só vota para a OABDF. O senhor faz parte da OAB, do Distrito Federal. Sim. Mas cabe a pergunta dizer assim, a OAB do Distrito Federal, ela é uma boa OAB? Sim, com certeza é uma boa OAB. O presidente deve ter feito uma boa gestão, voltada para as subseções, que é onde estão a massa dos advogados, né? Tem feito muitas melhorias na questão da infraestrutura, campanha de vacinação através da Caixa de Assistência dos Advogados, que é o braço social da OAB. Então tem muitas coisas sendo feitas. Eu te perguntei isso porque a pessoa fala assim, é lógico que ele vai falar que é bom, ele faz parte, mas entenda, é porque a gente ouve falar, vê algumas reclamações da oposição de alguns advogados. Uhum, Aí, no caso, não é aquele pessoal que quer atrasar o serviço dos outros, mas é que uhum, para seja, fique esclarecido, né? aham, Assim, a gente vê pessoal pedindo mais empenho da OAB. Eu vi um caso que está sendo construído, me esclareça, ali na Papuda, uhum. um novo local para os advogados poderem trabalhar, acho que com essa parte de prerrogativas lá. Tá tendo uma construção de OAB lá, não tá? Tá. O Dr. Marcos vai E saber ele é que melhor sabe? explicar. Fala aí então pra O gente. que acontece? Na realidade, vai ser inaugurado novos complexos prisionais. Vai ser o que nós vamos denominar de CDP-3 e CDP-4. A nomenclatura depois eles vão estar atualizando. Para que vai ser a criação desses novos complexos? Para desafogar aqueles complexos mais obsoletos. O CIR, por exemplo, que são para aqueles apenados que estão no regime semiaberto, mas não tem carta de emprego, ele fica 100% no fechado. Só que as construções são muito antigas, a gente não tem um sistema bom, até videoconferência não funciona, então a gente tem alguns problemas estruturais. Por conta disso, está sendo justamente construídas essas novas unidades, que esses presos serão realocados e alguns presos hoje do CDP1 também serão realocados. Aí, consequentemente, também está em projeto que a instalação de uma possível nova sala da OAB, mas já existe uma sala da OAB, que é justamente de apoio aos advogados, que hoje ela fica localizada ao lado do CDP1. Você vê que eu pergunto assim, tipo no achismo, porque essa é a nossa intenção. Sim, Porque as pessoas ouvem falar de uma coisa. Se aqui fosse aqueles programas engessados, sim. formais, eu estaria com a pergunta feita na minha frente. Com certeza. Mas aqui não tem pauta, aqui é Com assim, certeza. a gente solta mesmo no É ar. informal. Para a pessoa ficar bem à vontade. Com certeza. Então eu tento fazer a pergunta de acordo que eu posso, um colega lá fora, ter a mesma dúvida do mesmo jeito. Ele Com não, certeza. não tem a forma de perguntar. Aí às vezes as pessoas também não entendem. Mas esse é o propósito. Sem dúvida, é um Pergunta bate-papo. técnica, a gente passa aqui, ó. O meu diretor. Arrocha seu amigo. Vamos saber o que mais. Doutor Eu falei dos falar de mais projetos. projetos? Eu tinha falado dos Então projetos. vamos lá. Quais são os projetos? Então, a gente já andou realizando algumas questões aqui que eu quero apresentar, não só para vocês, como para a advocacia como um todo, né? Olha que maravilha. Pedimos o desmembramento dessa vara civil e vara de família do Recanto das Emas, porque é necessário, né? Pedimos o desmembramento da vara criminal e vara do Tribunal do Júri também, do Recanto das Emas, pelo mesmo motivo, questão de celeridade processual, e pedimos o desmembramento da vara criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo 1, né? Um outro projeto que a gente tem é criar, pedir, requerer a delegacia de atendimento à mulher naquela região. Porque 70% das ocorrências, registros policiais hoje, tanto no Riacho Fundo como no Recanto das Emas, em razão das características das cidades, são com relação à violência doméstica. E não tem uma delegacia especializada. E não tem uma delegacia especializada, entendeu? Então é uma questão que a gente também requereu. Uma outra questão que a gente requereu enquanto sociedade civil é a criação do hospital veterinário do Riacho Fundo 1. Que pode parecer uma besteira e tudo, mas a gente, como representante da sociedade civil, a gente tem que se preocupar também com essa questão. Por quê? Porque o hospital veterinário hoje, o único que tem no Distrito Federal, é no Lago do Cortado, que fica em Taguatinga. Ele está super lotado.
Então é uma coisa que parece boba num primeiro momento. A gente, enquanto sociedade civil, tem que se preocupar. Doutor, falar igual minha neta, é besteira nada. Com Porque eu certeza. tenho certeza que agradou muitos defensores, né, dos animais. Com certeza. Isso é um projeto muito importante. Hoje em dia tem muita gente enganjada nessa área da qualidade de vida, até para cachorro, gato, sei lá, o tipo de animal. Então não é Sim. besteira nada. Tudo que vem para o bem acrescenta. É um projeto Com- muito bacana, sim. Com certeza. Outra questão também que a gente está tentando viabilizar são as salas nas delegacias para o advogado. Também ouvi falar. Porque o que que ocorre? Às vezes o advogado quer conversar em particular com o cliente e tudo, e tem aquela dificuldade, e graças a Deus a gente tem uma boa relação institucional com os delegados da região. Então a gente quer levar as salas da advocacia para dentro da delegacia, que é importante não só para a advocacia, como para o assistido, para a população. Ó, aqui na sexta-feira, geralmente, é, é o dia que a gente tem de combinar de trazer o pessoal da área jurídica, o direito. Nosso direito traz sempre um advogado. Daqui um dia ele vai trazer procurador, juiz, desembargador, Ministro. ministro do STF. E aí eu faço uma pergunta sempre, quase que a mesma pergunta, e vou fazer sempre, os que vierem também. Qual é a sua opinião sobre essa relação advogado-delegado, quando vai querer visitar um cliente, o pessoal da área criminal? Você acha que tem mais facilidade hoje em dia, ou se ainda acha muita gente implicando, querendo não deixar você executar seus direitos como advogado, assistir seu cliente sozinho? Qual é a sua opinião pessoal sobre isso? Resumindo, ele está querendo perguntar, suas prerrogativas ainda são violadas ou o acesso está Olha aumentado? só a diferença. Exatamente isso. É o seguinte, a relação de delegado e advogado, eu acho que a gente tem que olhar pelos dois lados, não só por um viés, lógico. Tem muito advogado que tem a prerrogativa violada? Tem, com certeza. Como também, às vezes, tem advogado que acaba se excedendo e passando do limite até com Me o dê um próprio exemplo. delegado. Um exemplo, por favor. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu, por exemplo, em Planaltina. Um advogado foi lá, acho que foi entre o final da tarde e o início do período noturno, e ele foi requerer falar com o cliente dele. Parece que houve um desentendimento lá e o advogado foi algemado. Algemado. Quer dizer, os pés e os braços. Então, assim, um absurdo total. O presidente Délio tomou a medida adequada, fizemos o ato de desagravo em frente à delegacia para defender a advocacia não só da região, como do Distrito Federal, bem como representamos junto ao Ministério Público. Então, esse é um caso, um exemplo clássico, assim, do que o advogado sofre. Pois né? mas tem, na sua opinião, é mais corriqueiro a dificuldade ou o pessoal tem a consciência? Porque o delegado, ele é um bacharel em direito. O pessoal tem, assim, alguns têm muito consciência. Por exemplo, eu posso falar pela nossa região. A nossa região lá, os delegados são excelentes, assim, são parceiros da advocacia. Entendeu? Então a gente não tem problema lá com relação a isso. Tem horário específico ou o advogado pode chegar a qualquer horário para dar assistência? O que acontece? Tem delegacias que possuem central de flagrante, são 24 horas, não fecham. Nessas delegacias, houve flagrante, houve a prisão, você vai ter direito a acesso ao seu cliente, independente do horário. Agora, naquelas delegacias que não possuem central de flagrante, então muitas vezes você só vai registrar a ocorrência policial e não tem essa rotatividade. É tipo no horário comercial. Seria como se fosse. É isso? Fazendo alusão, seria isso. Muito interessante. Não é fácil. Essa história de dar assistência a detento, ao preso ali, né? A população às vezes não entende. Se é bandido tem que estar preso, não precisa de assistência. Eles confundem que o advogado está ali para defender o lado direitos do preso. direitos como ser humano, né? Ninguém está ali para apoiar. Ninguém quer defender o crime. Ninguém tá para defender o crime. Tá para defender o direito, né? Pois é, que coisa maravilhosa, né? É. E aí, meu professor, o que mais você tem para hoje? Eu queria saber do doutor Gustavo, como é que é essa separação, igual o doutor mesmo já falou que é um ato pro bono, né, não tem nenhuma vinculação à presidência em si, à subseção.
Mas como é que é administrar uma subseção e continuar advogando em casa? Como é que é ver esse Olha, mix aí? tem uma lenda urbana aí que diz que presidente de OAB ganha dinheiro, que quem é presidente de comissão ganha dinheiro, quem tá na OAB ganha dinheiro, né? E é só lenda mesmo, viu? Porque você só perde. Porque o seu tempo é dedicado totalmente à questão voluntária, que é a OAB, e toma tempo. Então, assim, você tem que ter uma administração. Eu brinco que eu tenho aproveitado muitos finais de semana para trabalhar, porque durante a semana eu tenho ficado muito voltado para a questão da ordem. E é uma responsabilidade muito grande, né? Hoje a gente está representando quase 1.000 advogados que residem e têm domicílio residencial ou profissional na região. Então, é uma E coisa muito séria. vocês despacham diariamente lá? Então, a gente ainda não despacha porque um desses projetos é a criação da nossa sede física, que provavelmente deve sair no final de maio, início de junho, né? E além disso, uma sala de apoio à advocacia que a gente vai colocar no meio do Recanto das Emas, no centro de convivência do idoso. Eu sei onde fica, né? Então, ainda eu não despacho. Eu despacho Não, virtualmente, mas não presencialmente lá, né, na sede. Mas assim, diariamente, né? Porque vem demandas, vem problemas, vem requerimentos, né? A gente tem que estar sempre atento, com o olhar voltado para a advocacia mesmo. então você despacha geralmente do seu próprio escritório, né? Sim, Pode dizer onde é que fica seu escritório? meu escritório fica no Riacho Fundo. Ah, você é bem centralizado naquela área ali. Sim, sim, Ah, tá. sim. Até para Maravilha. ter uma representatividade melhor dos advogados, nada mais justo que É, tem que conhecer na estar no fonte local, ali, estar né? na fonte. É, Porque imagina se ele é um advogado lá do Lago Sul, não dá, né? E não sabe dos problemas reais ali do setor, né? não dá. Aí é só ser figurinha, só pra tirar foto. Só pro selfie. Doutor, E- quais outros projetos vocês têm? Vocês têm, Então, assim, algo, além desses que você falou, você tem algo assim que temos ainda as pretende implantar? comissões, né, que são o carro-chefe da subseção, são cerca de 48. Temos diversas temáticas. E tem um projeto hoje que, além da questão dos mutirões que o Marcos falou aqui, da questão da assistência judiciária gratuita, tem um projeto que vem me encantando muito pelo momento que a gente vive. Ainda estou tentando colocar em prática porque é uma coisa difícil, ainda mais como está a situação atual, que é a questão do grupo de combate ao Covid. Ah, Nós temos tentado buscar insumos, né? Máscara, capote, álcool em gel, doações para doar para as unidades básicas de saúde da região. Então lá nós temos hoje 2 clínicas da família, uma UPA e uma UBS só no Recanto. No Riacho nós temos uma UBS. E daqui 30 dias vai inaugurar uma UPA no Riacho 2. Então, não tem o hospital na região, mas são 6 unidades de saúde. E tá faltando muita coisa lá. Principalmente o hospital mais próximo lá capote. é de Samambaia, se não me engano. É, É isso? Samambaia. E então tá faltando muita coisa. As pessoas estão, os profissionais da saúde estão sem capote, né? Então assim, a gente tem buscado, inclusive com embaixadas, né, junto ao ABDF, viabilizar essas doações, né, para fazer a diferença na nossa sociedade e o momento que ela passa. Além disso, buscando até doações de cestas básicas, que a gente tem feito doações semanais aí. Uma semana para o Riacho 1, outra semana para o 2, outra semana para o Recanto. Os recursos de uma subseção, ela vem, no caso da OAB regional, no caso da DF, Então, a subseção, ela não tem totalmente uma autonomia financeira. Ela tem o que a gente chama de duodécimo. O que que é o duodécimo? É um repasse mensal de acordo com o tamanho da subseção. Só que esse repasse mensal, ele é livre, né? Para você poder utilizar de acordo com critérios, né? Razoabilidade, presta no, contas presta depois. conta, tudo certinho, no que você achar que convém, né? Naquele momento. Só que os custos da subseção são mantidos pela seccional, pela OABDF. Exatamente, foi o que eu imaginei. E é fácil conseguir esses recursos? Quais Do recursos? que a OBDF passe para uma subseção? Não, normalmente, como, igual eu falei, não tem autonomia financeira, normalmente o que gasta em uma, normalmente gasta-se em outra, assim. Lógico, tem subseções menores, maiores, mas relativamente mais ou menos coerente com o tamanho. O que tem é o duodécimo, que é um pouco diferente em razão do tamanho da subseção. Aí, como foi uma proposta de campanha da atual gestão, então todo mês todas as subseções recebem, né? Agora não, por causa da pandemia, né? Mas antes a gente via assim, os advogados se reunirem
ir nesses locais mais carentes, ver a situação ali dos mais necessitados, Com certeza. aí correr atrás ali através do poder do advogado e das OABs, pressionar o governo, Sim, né? Eu acho que isso está um pouco menos Tá um pouco acontecendo por causa da da pandemia. pandemia. Tá um pouco, vamos dizer, aí, parado. Não tá, a expressão correta não seria parado, tá mais lento. Vamos usar essa expressão. Porque a Uma gente vida no geral, né? sim, Por porque causa da nós pandemia. conseguimos ainda fazer reuniões virtuais, tudo, mas justamente como é uma subseção, agora voltando para a nossa região, Riacho Fundo Recanto foi recém-criado, então as comissões agora estão vendo que as necessidades da localidade, de acordo com essas necessidades, estão elaborando projetos, seja através de meios legislativos, imposição, seja através de ofício. Então, a depender da temática, a depender da comissão, tem recursos que já vão ser resolvidos já de plano, de imediato. Tem outras situações que a gente vai precisar de uma análise maior, vai precisar de um estudo maior, mas para o que for já competência e puder ser resolvido de imediato, vai ser de imediato. Aquilo que precisar, vamos dizer, de um feedback ou de uma autorização da OABDF também é repassado, porque tudo nós exportamos para a OABDF, mas sempre pensando na região e na coletividade daquela região. Agora, puxando um pouquinho para o nosso lado, por exemplo, na Comissão de Acompanhamento de Menores Infratores, né, voltados para a internação, nós estamos com um projeto aí, a princípio estamos vendo primeiro a viabilidade, vamos até conversar com o diretor, tudo, ver a possibilidade até mesmo de uma implementação de uma sala da OAB lá, por exemplo, algo que não tem. Então, nós estamos inovando porque não tem nenhuma comissão em âmbito do Distrito Federal voltado para os menores infratores. Então, a gente está sendo o quê? O piloto, e a partir da nossa, nada impede que outras subseções também, onde tenham essas unidades instaladas, também façam esse mesmo trabalho. Então, é muito importante esse trabalho voltado das comissões e principalmente da subseção, igual o doutor Gustavo falou, realmente é o pulmão da OAB. Reuniões entre a diretoria, a presidência, tudo hoje em dia é virtual, né? virtual. E vocês não têm um espaço físico ainda, como vocês me falaram. Não tem espaço físico ainda, mas vai ter em breve. Vai ter. E esse espaço físico provavelmente vai ser locado. Sim, E quem paga também o ABDF. tá tudo dentro dos cronogramas, né? Isso, do orçamento. Dentro dos orçamentos, né? Isso, Então, tomara que dê certo o mais rápido possível, que com a certeza. população lá da região vai ficar muito, muito feliz e contente. Doutor, quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa que não foi falada? Quero só deixar um recado. Primeiramente, agradecer mais uma vez você, Cláudio, o Marcos, pela oportunidade de estar esclarecendo não só para a população como um todo, mas também para a advocacia, né? Eu não sou o presidente, eu estou presidente, né? O nosso mandato vai até 31 de dezembro. Espero continuar fazendo por onde, honrando o mandato, né? E espero continuar representando a advocacia, sendo essencial a administração da justiça, como fala a nossa Constituição Federal, seu artigo 133, que é isso que a gente precisa, é respeito às nossas prerrogativas e aos nossos direitos como advogado. Muito obrigado, boa noite. Você tem algum telefone que a pessoa que esteja vendo a gente ou escutando possa querer entrar em contato, tirar uma dúvida? O meu telefone é o 61 98436 5472. 61 é o prefixo de Brasília, viu, Isso. pessoal? Doutor, é isso. Acho que não ficou nada aí pendente. Você falou o que você gostaria de falar. Eu provavelmente estou vendo aqui um presidente de uma subseção que vai ser reeleito, porque esses seus projetos aí são muito bons. Não vejo o porquê de você não ser reeleito. Eu tenho certeza que você vai ser reeleito, vai continuar fazendo um trabalho legal. Esse espaço é nosso. Obrigado. Esse espaço aqui você pode usá-lo sempre que precisar, entendeu? Doutor Acaone é um dos donos. Nada. A Caone é homem do dinheiro. Meu pai, Entendeu? prospera, senhor. Quer deixar algum recado hoje pro pessoal? Não, só estou bastante feliz aí mais uma vez com a participação. Tá aqui com, além de presidente da subseção, meu amigo pessoal, então me sinto honrado aqui de trazer realmente os bons, né? Até agora a gente está selecionando os top de linha para Ele é craque de prestigiar. futebol também, igual você? Acho que não. Dizem que ele é um craque de futebol. Eu não sou, não. Já fui, não sou Não, mais. eu nunca fui. Viu? Então é isso, pessoal. Olha, o bate-papo hoje foi leve, foi tranquilo. Muitas dúvidas foram sanadas. A gente só tem a agradecer quem está aí assistindo até agora. Se você acha que a gente tem o merecimento
você se inscrever no nosso canal, dar o like, fazer aqueles procedimentos que todo mundo sabe como é que tem que ser feito. Faz aí, por favor, que a gente está precisando. Quem tiver a fim de fazer uma parceria com a gente, entre em contato também, que ninguém faz nada nesse mundo sem parceria. É Com verdade? certeza. Ninguém é só, ninguém é único. E a gente quer levar esse projeto adiante por muito tempo. Esse projeto aqui é feito para as pessoas. E quem tem algum assunto relevante, alguém que queira trazer aqui, entre em contato. As portas vão estar abertas, ok? Muitíssimo obrigado. Todos fiquem com Deus. Obrigado aqui, meus amigos. Um abraço. E até uma próxima. Fomos!